Olá, meu amigo, minha amiga, com grande alegria, estamos retornando aos nossos podcasts quinzenais da série Música para Não Músicos. E hoje eu quero meditar com você a respeito da dificuldade de aprender a tocar um instrumento musical. Por que é tão difícil aprender a tocar um instrumento musical? Inclusive, tem pessoas que dizem o seguinte: não, é mais difícil aprender instrumento A que instrumento B. Bem, qualquer instrumento musical é difícil, tem suas peculiaridades e possui sua dificuldade. É preciso que a gente entenda que cada instrumento possui um corpo, cada instrumento possui a sua dimensão estrutural de como se deve ser utilizado. E no processo cognitivo, que permeia, obviamente, o nosso cérebro, isso demanda um tempo para que a gente possa entender, para que a gente possa condicionar as nossas estruturas cognitivas para compreendermos. É difícil aprender a tocar um violão, é difícil aprender a tocar um piano, é difícil aprender a tocar qualquer instrumento de sopro. Claro que sempre terão pessoas com uma aptidão maior. Não é a mesma coisa para o canto também é um instrumento, mas a base de tudo aqui é a escrita musical de forma mais ampla. A questão toda é a teoria musical. Quando a gente aprende a teoria musical, isso facilita o desenvolvimento do instrumento. Claro que não é garantia de aprender 100% o instrumento sabendo a teoria musical. Tanto é que existem instrumentistas de ouvido, e isso é importante, não o suprassumo, mas é importante. Um bom músico, um bom musicista deve saber cantar, tocar de ouvido, mas também ter o conhecimento da leitura musical da partitura. Porque a partitura, a teoria musical, nada mais é que signos, que elaborações, podemos até dizer desenhos, que simbolizam a expressão de uma linguagem, que é a música, e uma linguagem universal. Então, quando eu aprendo essa linguagem universal, eu consigo ter interação com a própria arte musical, consigo ter interação com o meu instrumento musical e muito mais. Consigo interagir com os outros músicos, com o maestro, se eu estiver tocando diante de uma orquestra, diante de um quinteto de cordas, de um quinteto, e consigo, que talvez seja não, de fato é a cereja do bolo, o primor, exprimir isso para o público. Não existe artista sem público. Você imaginou já você passar um ano ensaiando para cantar para você ou para tocar para você mesmo? Que narcisismo, não? Pois bem, a gente aprende a tocar, a gente aprende a cantar, formar um repertório, não para o nosso bel prazer, mas primeiramente para um público, para que a gente possa ser prestigiado, talvez aclamado por aquele público, não como o melhor, mas como artista que faz com que o público contemple o belo. Já falamos isso em outro podcast, que você pode aqui nos acompanhar pela Escola Musical no nosso Instagram e também no YouTube. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Como eu sempre falo, aquela frase de todos os podcasts dessa série: bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos retornando com esse podcast, a nossa série Música para Não Músicos, e fique ligado, compartilhe, porque a partir deste podcast haverão outros desta mesma série, e que você pode estar sempre
e interagindo conosco pela Escola Musical, como eu já falei, pelo Instagram, @escola.musical, e pelo nosso YouTube, Escola, com E maiúsculo, Musical, M maiúsculo, Oficial, com O maiúsculo. Um forte abraço e nos veremos nos próximos podcasts.